Olá galera do YouTube, estamos aí com mais um vídeo do nosso canal, nosso terceiro vídeo do Diário da Giane. E hoje iremos falar sobre a minha gestação, a gravidez do Ian, o príncipe Ian. Como é que foi minha experiência na minha gestação tendo uma anemia falciforme. E hoje eu vou falar sobre o que aconteceu comigo, como foi o período da minha gestação, quanto tempo o Ian nasceu. E vamos lá para mais um vídeo. Já lembrando aí, já se inscreva no meu canal, dá um like, comente e compartilhe com os amigos. E vamos lá para o nosso terceiro vídeo. Hoje vou começar falando sobre a gestação do Ian, a gestação e como foi a minha gestação com anemia falciforme. Já deixando claro para vocês que não foi uma experiência muito boa, entendeu? Uma experiência que eu fiquei com trauma mesmo. Depois de tudo que aconteceu, depois de ter passado, eu fiquei com bastante trauma. E vamos lá, como eu descobri a minha gravidez. Eu descobri minha gravidez, gente, através de um teste de farmácia. Fiz um teste de farmácia, deu positivo e eu fiquei ali na hora assim, desesperada, aquele gelo que sobe, que eu acho que muita gente sabe do que eu tô falando, né? Aquele susto, né, que você não esperava estar grávida, eu não esperava aquela situação. O Ian nasceu com 33 semanas, né, de gestação. Eu estava com 33 semanas de gestação. Para quem não sabe, eu tenho anemia falciforme. Já falei no meu outro vídeo anterior que eu tenho anemia falciforme. E para quem sabe, quem tem anemia falciforme, os médicos recomendam não engravidar por causa da anemia falciforme, mas eu conheço muita gente que teve filho com anemia falciforme. Portanto, eu participo de alguns grupos do Facebook e vejo relatos lá de pessoas que engravidou. Eu conheço outras pessoas, contatos de hospital mesmo também, que se trata no mesmo hospital que eu. E tem filho, tem 2 filhos. Eu só tenho o Ian. E eu vi também pessoas que foi a óbito porque teve complicações na gestação. Então, vamos lá. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a fazer o pré-natal. Eu tive uma dificuldade de achar um hospital, né? Porque eu não tinha noção de qual hospital poderia me dar assistência. Portanto, eu fui parar no Hospital da Mulher, né? Que é no Fernando Magalhães, fica em São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. E lá eu comecei a fazer o meu pré-natal. E eu lembro que eu comecei com um mês antes de eu ir nascer, eu comecei a passar mal, com dores no corpo da anemia falciforme. Do nada me dava uma crise da anemia falciforme. E como a gente está grávida, o hospital não tem muito o que fazer, não pode fazer qualquer tipo de medicação para poder passar aquela crise, né, da anemia. Tem que ser aquela medicação que uma gestante pode receber. E eu lembro que na última vez que eu passei mal, grávida, foi a 4ª vez, se eu não me falha a memória, que foi quando eu fui para o hospital. Eu já estava relatando ao médico que eu estava sentindo uma dor aqui na minha costela, no pulmão, né, na área do centro do pulmão. E o médico pediu um raio-x e descobriu que eu estava com pneumonia. E ele pediu uma internação. Nisso, gente, eu entrei andando no hospital. Chegou no hospital, na enfermaria, eles me isolaram, botaram na enfermaria que não tinha ninguém. Eu fiquei sozinha naquela enfermaria porque eles estavam achando que eu estava com tuberculose. E só me tiraram dali depois que saíram o resultado dos exames. Eu lembro, gente, que eu entrei no hospital andando com minha bolsa, que eu já sabia que eu ia ficar internada, porque quem tem anemia falciforme sabe que toda vez que tem alguma intercorrência dessa, a gente já vai com as malas prontas sabendo que vai ficar internada. Sempre foi assim, desde a minha infância. Minha mãe, toda vez que eu passava mal, ela sabia já que eu ia ficar internada e já me levava a minha bolsa. Porque eu já fiquei muito internada com caso de pneumonia. Só que hoje eu tomo uma vacina para não ter pneumonia. E desde então que comecei a fazer essa vacinação, eu não tive mais relatos de pneumonia ou internação de caso de pneumonia. Portanto, eu não fiquei mais internada devido a pneumonia. Só foi mesmo a última internação que eu tive porque eu quebrei o braço, para quem não sabe. Fui atropelada, quebrei o braço, foi por causa do braço que eu tive que operar.
Foi a minha última internação, mas não teve nada a ver com anemia falciforme. Graças a Deus, hoje tenho uma saúde estável, eu faço uso de hidreia, para quem não sabe. No meu outro vídeo eu falei sobre isso. E desde então, quando eu comecei a fazer uso de hidreia, eu tive outra... Hoje eu sou outra Regiane. Hoje eu sou uma Regiane que não vive tendo crises. Tem uma dorzinha leve, outra que eu tá lá. Portanto, terça-feira eu estava com uma dorzinha, fiz uso de dipirona e nada que precisou de ir para o hospital, fazer uso de medicação na veia, nada demais. E, então, voltando para minha gestação, aí eu peguei e fiquei isolada, né? Naquela enfermaria, isolada. Aí eu lembro que eu toda hora estava contagiando no banheiro e chegou um determinado tempo que eu não estava conseguindo mais levantar. Eu sentia dor no meu corpo todo, uma fraqueza. E eu lembro que quando foi uma enfermeira, né, uma técnica de enfermagem, até a enfermaria que eu estava, ela foi lá me dar uma nebulização. Aí falou pra mim, se você não melhorar, a gente vai levar você pro CTI. E eu não melhorei com aquela nebulização. Eu comecei a ficar com falta de ar, com dificuldade para respirar, não estava conseguindo levantar. E ali não tinha ninguém para me ajudar. E me levaram pro CTI. E levando pro CTI, eu tive que ir pro CTI de cadeira de roda, gente, que eu não estava aguentando mais ficar em pé. Não estava aguentando ficar em pé. Isso, tipo, decorrer de algumas horas. Eu fui internada, era umas 7 e pouca da noite, se eu não falo a memória. Isso de madrugada, eu já não estava aguentando mais ficar em pé. E aí eu fui pro CTI, e lá eles fizeram uma ultrassom em mim, né, no de manhã, e viram que eu estava perdendo o líquido, né, do útero da criança, né? E ali, eles falaram pra mim que ia ter que fazer uma cesárea em mim, porque eu tava perdendo líquido. Eu falei pro médico, como eu tô perdendo líquido, porque eu não tô vendo nada descer? Mas falou assim, deve estar perdendo na urina. Aí eu falei, lembrei, e é verdade, eu falei pra ele, toda vez que eu espio, se eu tossir, tá saindo, mas eu achava que era xixi. Ele falou, não é xixi, é líquido que você tá perdendo, e a criança entrando no sofrimento, vamos ter que agendar sua cesárea. Eles agendaram minha cesárea, né, por umas 4 e pouca da tarde do outro dia, sendo que desse dia que eu fiz a ultrassom, na madrugada pro outro dia, gente, eu passei mal. Comecei a tossir muito, e eu não conseguia respirar, minha saturação começou a baixar, e me botaram numa máscara, uma máquina lá que tem uma máscara assim, que eu acho que é tipo macro, né? Que eu não conseguia respirar, essa máscara, a gente pegava aqui, fechava tudo e prendia um elástico aqui atrás da minha cabeça, e aquilo era uma coisa horrorizante, eu não sabia se era pior ficar com aquela máscara ou ficar sem ela, porque eu começava a tossir e não conseguia respirar. E com aquela máscara eu tinha que respirar de acordo com o aparelho. E eles até me treinaram na época lá, quando eu lembro que eles botaram em mim e ficavam me treinando para poder eu aprender a respirar de acordo com aquele aparelho. E eu me dava agonia, achava que eu ia morrer sufocada, eu arrancava, e que ele foi uma agonia. Foi a madrugada toda assim. E eu lembro que eu pegava na mão da enfermeira, que eu não conseguia nem falar. Falava assim, me ajuda, pelo meu olhar, eu falava, me ajuda. Ela falava, calma, tenha fé. Eu acho que ela era até evangélica, né? Ou tinha alguma religião. Que sei que ela falava pra mim, tenha fé, vai ficar tudo bem, creia em Deus, que não sei o que, me dando maior força, maior apoio. E ali, eu lembro que a chefe da enfermagem ligou pro médico que ia estar de plantão naquele dia, falando pro médico ir pro hospital, porque tinha uma paciente muito grave que era eu. E isso foi uma agonia a noite toda. E eu tirava a máscara, arrancava, não conseguia respirar porque eu tossia muito, não dava tempo de respirar. E ela falava que eu tinha que ficar porque a criança estava em sofrimento, porque além de estar perdendo o líquido da bolsa, eu também estava sem conseguir respirar e não estava levando oxigênio suficiente para a criança. E eu lembro que ali o médico de manhã chegou, até antes fora do horário dele, né, do plantão dele, e ele falou assim para mim, Regiane, vai ficar tudo bem. E eu se lembro disso. Gente, quando foi a última lembrança que eu tenho antes de eu acordar, amarrada na cama e entubada com um tubo. E eu não sabia nem o que estava acontecendo, porque eu estava ali, não lembrava de nada. E eu lembro que eu acordei assim, amarrada, assim na cama, os 2 braços amarrados, de um lado e do outro, e minhas pernas também estavam amarradas. E o médico chegou acima de mim, eu lembro quando eu acordei, o médico chegou acima de mim e falou assim... Sabe que dia é hoje, Regiane? Eu peguei e balancei a cabeça que não, porque eu não sabia. Aí ele pegou e falou assim pra mim, tu sabe como você chegou aqui? Aí eu balancei a cabeça que sim, que eu lembrava, que eu não conseguia falar, que eu estava entubada ainda. E ele começou a fazer um monte de pergunta ali, né, naqueles... Aí ele começou a fazer um monte de pergunta. Gente, me perdoe o barulho, que
Eu vim daqui pra minha outra casa, né? Que essa casa aqui tá vazia, pra estar gravando. Porque lá fica meio complicado, gente, dentro de casa. Toda hora alguém entrando no quarto, essas coisas todas. Sendo que hoje ser sábado, né? O povo tá fazendo as festinhas deles ali por fora e cachorro latindo todo o tempo. Perdão. E voltando. E ali ele pegou, fez algumas perguntas pra mim, eu respondia que sim, que não. E ali ele pegou e falou, seu filho já nasceu. E já não viu ia nascer. Eu não vi ia nascer. Eles tiraram, fizeram a cesárea em mim. Eu tava desacordada, eu tava com induzido, né? E eu não lembro de nada até hoje. O Ian tem hoje 8 anos e até hoje eu não lembro de exatamente nada do que aconteceu. E nesse período que eu fiquei em coma, eu fiquei entubada porque eu tava com a pneumonia. Entrou uma complicação sobre um problema respiratório que eu tive devido a essa pneumonia. E eu fiquei com pressão alta. Na hora assim do parto, né? Eu fiquei com pressão alta, me deu uma pré-eclâmpsia. E depois que eu saí do coma, gente, eu tive duas com crise convulsiva. Dessa crise convulsiva eu me recordo como aconteceu, mas acho que depois que eu tive a crise eu desmaiei, que eu não tenho muitas lembranças, mas eu lembro quando começou a crise. E eu falo que foi um milagre de Deus eu estar aqui hoje, né? Um milagre de Deus, porque quando eu estava em coma, ninguém na minha casa sabia, aqui na minha família. Meu pai foi me visitar. E quando chegou no hospital ele teve a notícia que eu estava muito grave, que eu estava em coma e que ele estava indo me levar para fazer uma cesárea de urgência. E o médico falou assim para mim, pro meu pai, ore por ela e pelo bebê, que vamos tentar salvar ela. Essa foi a palavra do médico, vamos tentar salvar ela. Ele quis dizer o quê? O Ian não tem chances de viver, vamos tentar salvar ela. E aí meu pai ficou assim, né, espantado, e veio para casa e falou para minha mãe para ir para o hospital. Ele não disse para minha mãe o que estava acontecendo, porque senão minha mãe ia dar um treco até chegar lá, né, no hospital. E quando chegou lá, que foi quando minha mãe descobriu, ela foi para lá no mesmo dia que ela descobriu o que estava acontecendo, que ela ficou sabendo o que estava acontecendo. Só que quando ela chegou lá no hospital, o Ian já tinha nascido. E o médico falou pra minha mãe, é grave, muito grave, só um milagre mesmo para ela sair dessa situação. E o milagre aconteceu, porque se não tivesse ouvido um milagre, eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. O milagre aconteceu. Hoje está eu e o meu filho em casa, vivos, cheios de saúde. E foi quando eu tive essa complicação toda, tal, e quando eu acordei e eu não me lembrava de nada que tinha acontecido direito. Eu fiz vários tipos de exames, gente. Foi a época que eu fui mais furada. Eu tenho anemia falciforme, já fiquei muito internada por causa de anemia falciforme, mas eu nunca fui tão furada na vida quanto eu fui naquele hospital. Era todos os dias que era sendo furada para fazer exame de sangue. E ali eu fiquei algum período de tempo no CTI, eu fiquei no total um mês internada no hospital. Quando o Ian foi para quando eu fui para a enfermaria, minha mãe pôde ficar comigo, porque eu estava muito debilitada. O Ian teve alta primeiro do que eu do hospital. Eles queriam que minha mãe trouxesse o Ian para casa. Minha mãe falou que não ia trazer, só ia vir embora depois, com nós dois juntos. Aí quando eu fui para a enfermaria, o Ian ficou comigo. E o Ian nasceu, gente, grande, mas tão magrinho. Ele nasceu com 1,980 kg. E o tamanho dele foi 46. Ele era grande, ele era comprido, né? Com 33 semanas de gestação, ele era comprido, mas ele era magrinho. Ele ficou um período de tempo na neonatal, né? Pra poder pegar o peso, que ele nasceu fora de época. Quando eu cheguei no hospital também, eu tomei aquela vacina, injeção, para poder amadurecer o pulmão da criança, do bebê. E graças a Deus hoje estamos aqui. O Ian, para quem não sabe, o Ian só é registrado no meu nome. Eu vou estar falando nos meus próximos vídeos. Eu queria falar hoje sobre isso, mas vai ficar muito longo o vídeo. Vou deixar para estar falando nos próximos vídeos sobre isso, sobre o pai do Ian. Não vou falar, tá falando o nome de ninguém, mas eu vou estar relatando no canal sobre o pai do Ian. Ele não é registrado o nome do pai. Vou estar explicando para vocês a situação toda, entendeu? Mas eu já estou resolvendo isso, porque eu botei coisa na minha cabeça que eu preciso resolver isso. Eu quero trazer aqui para vocês, o próximo vídeo vai ser sobre a história do Ian. Para quem não sabe, eu tenho um filho de 8 anos
que ele nasceu saudável, ele não tem anemia falciforme, mas aos 3 anos de idade ele teve uma parada cardiorrespiratória devido a um erro médico. E hoje o Ian vive com paralisia cerebral. E eu quero estar trazendo a história de vida do Ian, a trajetória de vida do Ian. Vocês me perdoem por não ter postado esse vídeo hoje às meio-dia, porque era para ter saído no ar meio-dia hoje de sábado, né? Mas eu vou estar editando esse vídeo hoje mesmo, eu estarei postando. Vocês me perdoem porque eu não estava muito bem do decorrer dessa semana. Para quem não sabe, eu passo com problemas emocionais, estou fazendo tratamento com terapia, fui indicada pela minha terapeuta para poder procurar um psiquiatra para estar fazendo uso de medicação. E tem dia, gente, que eu não acordo bem mesmo. Não acordo bem mesmo. Eu até divulguei ontem no Instagram, no meu story, falando sobre isso. Você já pode estar me seguindo também no meu Instagram, tá? O Instagram é Diário da Giane, eu vou estar deixando aqui em cima para vocês o meu Instagram. Eu tenho 2 Instagram, pessoal, mas fiz um reservado só para o canal, mas quem quiser estar me seguindo no meu Instagram pessoal, vocês também podem estar me seguindo, porque o meu Instagram do canal começou agora há pouco tempo, no dia que eu criei o canal, então não tem muita coisa lá não, tem nem só tem uma publicação mesmo e não tenho muitos seguidores lá não. Curte aí meu vídeo, curte o vídeo, dá um like, já se inscreva no meu canal, indique meu canal, comente aí embaixo, compartilhe com os amigos. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.